Hoje, segunda-feira, às 22 horas, às 10 da noite. Estamos ao vivo. Revolta no Paraíso, já tá na tela. Fixando. Flávio Rocha, ator. Seja bem-vindo, Flávio Rocha. Cardi Bárbara, boa noite, Bárbara Cardi, seja bem-vinda. Hoje, segunda-feira, estou no capítulo 17 desta história incrível que está sendo Revolta no Paraíso, desta autora americana chamada Belva Plain. Hoje, segunda-feira, entrando às 10 horas da noite, às 22 horas, capítulo 17, como já falei, esta história que vem traçando... Ô, Manuel, boa noite. Boa noite, Manuel. Esta história que vem traçando... Acabei de entrar, Manuel. Esta história que vem traçando realmente uma saga, que é porque são muitas histórias, muitos personagens. E cada dia mais confusão lá na ilha de San Felice, no Caribe. O pessoal vai chegando com 5 minutos até 10 minutos. Todos chegam. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Diretamente da Espanha, Málaga. Que horas são aí agora, Manuel? Em Málaga. Aqui no Brasil, 22 horas. 10 horas da noite. Estava vendo meu time. Puta, eu também assisti até agora o São Paulo, Manuel. Fiquei aqui no sofrimento para fazer um gol, cara. 1h da manhã. Puto, o neném me erra um pênalti, Manuel. Não dá, hein? Brincadeira. Madrugada. 1h da manhã, de madrugada. Fiquei também agora, até agora, vendo o jogo. Triste, triste. Mas vamos embarcar na história da Belva Plain e a gente volta ao combate. Várias chances de gol, mas não... O time não tá encaixando, viu? Mal batido. Mas o goleiro adiantou uns 5 passos lá. Eu vi. Pessimamente batido. Qual o seu time aí, Manuel, na Espanha? Málaga, é Málaga, não é? Aí em Málaga tem o time aí de Málaga, não é? Ó, Nilzinha, boa noite, Nilzinha. Seja bem-vinda, minha companheira Nilzinha, sempre presente.
Sevilha. Luiz Fabiano jogou no Sevilha, que era do São Paulo. Luiz Fabiano. Grande Nilzinha, como vai, Nilzinha? Boa noite. Assistiu ontem, Nilzinha? Sim, Luiz Fabiano, Sevilha. São Paulo, segundo maior artilheiro da história do São Paulo. Terceiro. É, o fabuloso. É isso aí. Boa noite, Nilzinha. Assistiu o capítulo de ontem? Hoje vamos para o capítulo 17. Carol! Boa noite, Carol! Seja bem-vinda, Carol, novamente aqui. Esqueceu ontem, Nilzinha? Vou fazer um resumo hoje. E aí você pega. Faça um resumo do capítulo de ontem. Fechado. O sinal. Beijo, Carol. Boa noite. O sinal fica caindo de uma galera que entra, né? Como está, Carol? Tudo em paz? Entrei agora há pouco. Jacileide Correia. Beijo, Jacileide. Boa noite. Hoje o capítulo 17 deste romance Revolta no Paraíso. Um beijo pra você, Jacileide. Jacileide some, volta, vai e volta, vai e volta, sempre. Cansada, Carol? Relaxa, que tudo acaba bem. Durma bem à noite, que aí de manhã você acorda bem. O sono é a razão de tudo. O corpo humano precisa de descanso do sono. Suzane Stepan. Boa noite. Seja bem-vinda, Suzane. É sua primeira vez, Suzane. Eu sou o Marco Enzo, eu sou ator, me apresento aqui todas as noites, todos os dias. Então, Carol, tem uma diferença entre... Eu aprendi isso. Tem uma diferença entre você passar uma noite, você descansa, o seu sono é um sono que descansa você. E o outro tipo de sono é um sono profundo que você se revigora. Você não, esse sono de descansar é um sono muito fraco. Quando você dorme para valer, você acorda lá em cima. É um sono profundo. É um sono que todo mundo deve atingir, este estado profundo de sono. Agora o sono que só descansa não rola. Vamos ficar atentos a isso. Liverpool e Barcelona. São Paulo ganhou dos dois lá, Manuel. Ganhamos em Tóquio, do Barcelona e do Liverpool. E também do Milan.
E como a gente faz, você ensina a sua cabeça a dormir. Você programa, o cérebro tem que ser programado. Então você ficar dormindo em horários diferentes atrapalha o sono. Tem dia que dorme meia-noite, tem dia que dorme 2 da manhã, tem dia que dorme 3, tem dia que dorme às 10, tem dia que dorme 1. Não, procura mais ou menos o mesmo horário de dormir e de acordar também. Este é o segredo do sucesso do sono. Raí, ô Manuel, você tá entendido de São Paulo, hein, meu? Parabéns. Grande tricolor do Morumbi. Raí, o rei do Morumbi. Ingrid Menezes, boa noite, seja bem-vinda. Ingrid, sua primeira vez aqui, Ingrid? Não, né? Boa noite. Um beijo pra você. Eu sou o Marco Enzo, eu sou ator. Me apresento aqui diariamente. Então, vou começar a fazer um resumo do capítulo passado para Nilzinha e para todo mundo que não assistiu. É pequenininho, o capítulo de hoje também é curto. Oh, eu lembrei, Ingrid. Obrigado por você estar presente. Um beijo para você, por você me acompanhar aqui. Obrigado. Eu lembrei. Sim, Manuel, exatamente. Tricolor do Morumbi. Então, o capítulo 13, capítulo 16, aconteceu que... Vou fazer um resuminho aqui do capítulo 13, 14, 15, 16, porque dá para resumir bastante. Jéssica Amaral, boa noite. O capítulo do 13 para cima foi aonde do 13 aonde o Francis foi até a casa. Ele estava de saco cheio da mulher dele que só brigavam. Ele foi até a casa ele foi passar uma tarde na cidade, porque era dia da cidade, e ele ficou andando pela cidade lá de Santo Feliz, em Covetown, e foi passear no centro e descobriu que a Kate morava por lá e ela estava separada do Lionel, o marido dela. E aí ele avistou a casa dela, avistou ela aguando o quintal, as flores, entrou na casa dela e começou a conversar, almoçou com ela chamou ele para almoçar e eles ficaram juntos, eles namoraram. O Francis ficou bem próximo a ela começou a beijar a Kate e ela também, eles foram pro quarto, transaram, foi incrível. Foi um encontro transcendental dos dois. E aí ele ficou apaixonado nela e ela nele e comentaram que já tinha esse processo, que já tinham pensado sobre isso. Na saída da casa da Kate, o Patrick apareceu do nada indo entregar o jornal do dia seguinte, que eles trabalham no mesmo jornal, a Kate e o Patrick, jornal Trumpet. Foi levar matéria do jornal do dia seguinte e viu os dois abraçados na frente da casa dela e eles ficaram sem graça. O Patrick só entregou o jornal e falou que já estava indo embora, mas aí o Francis foi correndo atrás dele para ir juntos, despediu da Kate e foi embora. E explicou para ele que, já que ele já tinha visto, explicou que eles tinham ficado e que era o primeiro dia. E aí o Patrick falou, não, você não precisa contar pra mim, já estava desconfiado, vocês se gostam. Dessa forma, ele chegou em casa, o Francis e a esposa dele, a Jussara, falou pra ele que estava grávida, que o médico contou pra ela que ela iria ter a criança.
E aí ele desesperou, não sabia se chorava, se gritava, se abraçava ela. E só pensava na Kate justamente agora. E aí foram dar um passeio lá por Eleufera e dormiram. No dia seguinte. O Francis foi visitar, trabalhou e foi visitar a Kate e contar para ela o que aconteceu, que a Jussara estava grávida, e ela apoiou ele e falou: não, você tem que ficar com a Jussara realmente, eu vou estar aqui sempre, nós podemos ficar juntos da mesma forma. Ela aceitou e ele falou: nossa, é muito bom isso, mas eu tenho que dar um jeito na minha vida. E o capítulo 14 veio já com a Jussara grávida e a Kate aceitando isso tudo. Ele continua encontrando a Kate, mas depois de um certo período parou de encontrar porque não tinha mais clima para aquilo. E estava vindo, passado algum tempo de gravidez, já a mãe do Francis e o pai estavam vindo para Eleufera, a Teresa T e o Richard Luffer. Vieram para Sainte Felice para acompanhar o nascimento da neta. E vieram. E a Teresa não queria muito vir, mas veio mesmo assim, o pai queria muito vir. E aí conheceram lá Eleufera, ficaram muito impressionados com tudo que o Francis estava fazendo e já tinham feito na propriedade que era da família. E estava recuperando realmente. E no primeiro dia a mãe dele viu que, a Teresa viu que no café da manhã, viu que ele não se dava muito bem com a Jussara, a esposa dele que estava grávida, que iria ter o filho. Deu para ver assim facilmente, porque ela era esperta, a Teresa, eles não se relacionavam muito bem, dava para ver que não se amavam de uma forma legal, assim, boa. Como ela e o Richard também não se amavam. E aí tocaram no nome da Kate durante o café da manhã e o Francis ficou perdido, se incomodou com o que falaram dela. E aí a mãe já previu tudo, viu que estava tudo, que ele tinha alguma coisa com aquela Kate quando se falava dela. No dia seguinte veio almoçar com eles, tomar café novamente, o Lionel, que o Francis tinha chamado. Lionel, que era um amigo da família e que era praticamente quase parente, porque ele frequentava muito a casa da avó do Francis, da mãe da Teresa, que é a Júlia. Então ele foi até lá e ele era ex-marido da Kate, a qual o Francis é apaixonado. Estava tendo um caso paralelo ao seu casamento. Então o Lionel veio avisar a ele que iria existir a greve lá em Sainte Felice, que era para ele ficar muito esperto com tudo aquilo que iria acontecer, porque não iria ser coisa à toa. E o Francis duvidou a todo instante, a todo momento dessa greve, falou que não ia ser nada, e que os funcionários, pelo menos dele, confiavam muito no trabalho dele, que ele pagava muito bem os seus funcionários e que não iria haver isso. E o Lionel bateu o pé e falou: fica esperto que vai ter problema. E falou: a sua esposa está na véspera de ter filho. Para evitar complicações, leve ela antes de começar a greve, que a greve está marcada para 13h. Leva ela daqui a pouco já, se possível, para o hospital, para ficar tranquilo. Antônio e Sacristina, boa noite. Aí o Lionel foi embora, despediu da família. E o pai dele, o Richard, também ficou um pouco preocupado, falou para ele ficar esperto. E o Francis foi lá falar com o Osborne falou: ó, todo mundo aderiu à greve, deixaram a gente na mão. Mas se eu precisar de mim, você pode ficar tranquilo. E aí o
Francis desesperou, começou a discutir com todo mundo, ficou muito puto, entrou na casa e para quem que ele ia falar, todo mundo largou ele na mão justamente agora e que ele teria que descarregar, teria que carregar um navio que iria atracar em Santo Feliz para levar banana, toneladas e toneladas de banana que ele iria exportar, era milhões de dólares envolvidos nessa transação e ele não podia perder isso aí. E aí ligou pro Patrick para pedir ajuda, o Patrick foi até Eleufera e aí eles brigaram feio. Dora, boa noite. Eles brigaram feio, o Patrick e o Francis, só faltaram sair na porrada, porque o Francis pediu para ele um monte de coisa e ele não respondeu, falou que não poderia fazer e que falou um monte de merda um pro outro. E aí o final foi o Francis chamando ele de filho da puta, vai embora daqui, nunca mais aparece aqui. E aí o Patrick foi embora muito puto, muito bravo, foi embora. Nessa história o Francis pediu pro Osborne contratar outros caras que eram os Caribe e que ele iria pagar esses caras o dobro para eles carregarem o navio com banana. E aí ele pegou a esposa dele e levou até o hospital antes da greve, na cidade de Covetal, na ilha, e ficou por lá. A mãe dele, a Teresa, e o pai, o Richard, foram dar uma volta na cidade, mas já passaram depois do horário da 1 da tarde e não conseguiram atravessar o piquete. Tinha lá um carro de som parado já, e um monte de gente chegando e tinha uma pessoa em cima do caminhão de som dando seu discurso, a sua oratória, estava muito inflamado, estava muito intenso o que ele estava falando, todo mundo prestando atenção. E ele, boa noite, Dora. E aí todo mundo entendendo o que ele estava falando, vibrando, aplaudindo. E a Teresa e o Richard querendo saber quem era essa pessoa, perguntando para todo mundo. E no final do discurso ele falou: meu nome é Patrick Curzon, se precisarem de mim eu estou aqui. E aí a Teresa começou a chorar, ela falou: pô, é meu filho. E queria contar para todo mundo, queria contar para o Richard, mas aí falou: vamos embora. E foram embora para Eleufera, não conseguiram passar. E o Richard foi embora para casa dele. O Richard chegou na casa dele, começou a falar para todo mundo na casa que não era para sair, que era para ficar em casa, que a cidade estava violenta hoje. Falou para a esposa e para os filhos. E o Will estava lá e contou que ele e o Francis brigaram feio em Eleufera, que o Francis xingou ele de tudo quanto é nome. E ele estava muito triste, muito revoltado com aquilo tudo. E aí, obrigado, Dora. E aí, o Will deu um jeito de sair de casa, pulou o muro, fez de tudo. Saiu e foi aprontar na rua cheio de polícia na rua. E ele estava mal intencionado, o moleque nasceu na rua, viveu na rua e foi criado por agora. O Patrick achou ele na rua e adotou ele. E aí ele foi sentido onde estava a concentração da greve. O Will pegou carona, achou um amigo dele, foram os dois. A polícia parou a carona, pediu para ir embora, mas eles insistiram e foram para lá. E aí o Will falou pro garoto: a partir de agora não fale o que eu vou fazer para ninguém, nós dois estamos juntos, vamos lá. E eles foram até Eleufera. Durante o caminho o Will achou uma cola de sapateiro, chegou em Eleufera, colocou fogo na casa, colocou fogo num pedaço de pano seco que estava lá e na plantação de milho próxima à parte nova de Eleufera, e pôs fogo na casa e foram embora correndo. Lá dentro da casa estava a Teresa, Ti e o marido, o Richard, o pai do Francis. E eles estavam lá, a Teresa querendo contar para pro Richard, que ela era a mãe, que o garoto que estava lá falando, que o rapaz já era um homem, o homem pardo que estava lá orando muito bem no caminhão era filho dela. E aí ela começou a falar que ele parecia com a família, o Richard falou que ela estava louca, que era para ela dormir, e aí ele dormiu, ela também dormiu, mas queria falar alguma coisa, pensando sobre isso, acordou de madrugada. Maristela, seja bem-vinda.
acordou de madrugada com um monte de barulho, vento passando. E aí ele levantou muito mal, assim, tipo cansada, uma barulheira de caindo madeira, abriu a porta, tava em chamas, Eleufera, estava completamente incendiada a casa. E aí ela gritou, Richard, Richard! E aí ele acordou assim também, abriu a janela, fogo para tudo que era lado. E o Richard olhou para ela, ela estava pegando fogo já assim no vestido, cabelo, ela estava em chamas. E ele só escutou o barulho dela chamando Richard, Richard, Richard. No capítulo seguinte, acordaram lá no hospital, estavam lá no hospital, passaram lá no hospital, o Francis e a esposa dele, ele apavorado querendo saber se tinha nascido a criança. E depois chegou o Leonel, eles falaram e o Leonel falou para ele que sabia que ele estava com um caso com a Kate. E aí ficaram lá de papo, conversaram verdades e mais verdades. O médico veio e falou que a criança tinha nascido. Ele entrou pro quarto na maternidade e ele falou, cadê o menino? Era uma menina. E aí a enfermeira falou que era linda, estava com ela no colo, que era muito grande, cabeluda, nasceu cabeluda. Ele queria falar com a Jussara, mas não conseguiu. E aí veio, deu um abraço no Leonel, falou que tinha nascido com muita saúde e que ele queria ir para Eleufera. E aí despediu de todo mundo, foi para Eleufera, chegou em Eleufera, começou a ver lá. A casa tinha pegado fogo, chegou lá já de manhã. Só estava em frente à casa o Osborne perguntando para Deus o que tinha acontecido. E aí explicou para ele que tinha pegado fogo e que a chuva durante a madrugada que acabou com o fogo e que conseguiu conservar a metade de Eleufera. O pai tinha morrido, o Richard morreu queimado e a mãe ficou toda machucada, queimada, mas conseguiu sobreviver e estava toda enfaixada, parecia uma múmia sentada na cadeira do lado de lá. Dessa forma, foi o capítulo 15, o capítulo 16 de ontem, que a Nilzinha não assistiu, foi que a Teresa T voltou para Nova York, foi embora, já estava praticamente recuperada dos machucados, foi embora para Nova York. Ficou lá na fazenda, lá em Eleufera, na ilha de Santo Felice. O Francis estava sentado na cadeira de costas, pensando na vida dele, de como ia ser daqui para frente, mas que ainda bem que estava lá a Jussara e a Solnona, seja bem-vinda. A Jussara e a criança, a Megan, a filha dele chama Megan. E aí ele estava sentado de costas, olhando para a parede, que tinha uma foto, era um escritório dele. De repente do nada assim, entrou a Kate e começou a fazer carinho no cabelo dele. Ele falou, nossa, que bom que você veio, sinto muito saudade sua, fazia tempo que eles não se viam. E aí ela ficou lá com ele, começaram a se acariciar e conversaram bastante. E o Francis não podia sair dali, porque se ele passasse por lá pela sala, estava cheio de empregadas. A esposa dele estava no hospital ainda, não tinha voltado para casa. Estava com a criança. Então eles transaram ali mesmo no escritório, em cima do sofá. Ela estava muito bonita de vestido, a Kate tirou o vestido dela, fizeram amor ali, transaram. E aí na hora que acabou, a Kate falou que tinha um presente para entregar para Megan, que ela estava muito feliz de ser uma garota saudável. Que tinha um presente para entregar para Megan, um pedido era esse que ela queria fazer alguns pedidos. Que ela queria entregar para Megan um presente, e o outro pedido era mais complicado, que o Patrick Curzon foi preso. E ela pediu dinheiro para ele pagar a fiança. Ela queria dinheiro porque ela não tinha dinheiro,
o Nicolas Mebane estava viajando, não estava lá. E aí ele só faltou mandar ela tomar no cu, porque ele falou um monte de merda pra ela, falou, meu, você tá viajando, esse cara é um idiota, ele que... meu pai morreu, minha mãe tá toda fodida, queimada por causa dele. Vai se juntar a ele, vai embora daqui. Falaram um monte de besteira um pro outro. Ele mandou ela cair fora de lá. Ela foi embora batendo salto depois de transar com ele ali durante meia hora. Foi embora arrependida, talvez, de ter vindo. Foi embora. E ele lá, na hora que ele se sentiu aliviado que ela foi embora, foi lá, buscou a esposa dele, trouxe pra casa com a criança, a Megan. Estava bem calmo e essas horas começaram a passar as pessoas. Começaram a ir as pessoas na casa dele que não estavam, que nunca tinham ido lá visitar ele após essa tragédia, de ter pegado fogo, o pai morrer, da mãe ficar machucada. E foi lá depois da Kate, o padre Baker, que ficou amigo dele. O padre Baker chegou todo complacente, dando conselho, e ele não tratou. Chegou assim, falou, tá bom, padre, eu não quero muito conversar sobre isso, porque vocês vão ficar, você vai falar pra mim que o Patrick tá certo e não tá certo. E foi dessa maneira, o padre falou que tem que ter compreensão e amor com as pessoas. E aí se cumprimentaram, respeitoso, o padre foi embora. E a próxima pessoa que veio foi o Patrick Curzon. Patrick Curzon, depois que a Kate veio e rolou essa briga toda, a Kate pegou o Nicolas Mebane, o Patrick foi solto da cadeia. No dia seguinte conseguiram lá algum dinheiro e ele foi solto. No dia seguinte o próximo a visitar foi o Patrick Curzon. Chegou lá de carro, o Francis estava na varanda com a Megan, parado, chegou, ele saiu do carro, o Francis já perguntou, o que você veio fazer aqui? E aí ele queria conversar, o Francis não aceitou a conversa dele, mandou ele cair fora de novo, falou, eu não quero você aqui, a Kate falou tudo que eu falei e eu falei a verdade, você não me interessa mais, me deixa em paz. Tudo que aconteceu aqui foi uma tragédia, por sua causa. E o Patrick queria entender o porquê que ele acha aquilo, que ele queria se desculpar, mas que não foi ele o causador daquela tragédia. Mas que ele estava em cima do caminhão lá discursando a favor do povo, está fazendo aquilo e inflamando o povo, estava. E aí, Patrick foi embora, deu meia volta com o carro, foi embora, derrapando pneu rápido, assim, subiu poeira, e o Francis falou assim, comemorou assim, vai escória, escória da humanidade, falou, foi embora. No outro dia foi outra visita ao senhor Nicolas Mebane, foi visitar o Patrick lá, que o Nicolas Mebane durante a tragédia não estava em Santo Felício, ele estava na Jamaica num congresso político, encontro político. Então foi lá visitar e levou um presente para Megan, uma tigela de prata dinamarquesa. Deu o presente, chegou até lá falando um monte de coisas e pedindo desculpas dele não estar na ilha naquela data, porque se ele estivesse lá não teria acontecido isso tudo, que ele teria controlado o pessoal, o povo, e que não podia ficar do lado nem dele nem do Patrick, porque era a parede e a rocha, ele ia ficar no meio dos dois. Então o tempo dirá tudo. O Mebane, muito político, falou sobre isso, o tempo dirá tudo. E que era para o Francis ficar calmo, que tudo que ele pudesse fazer para o bem de Eleufera, para o bem de recuperar Eleufera, o Mebane estaria do seu lado, e que o Mebane também pediu o apoio do Francis, que iria apoiar ele, porque ele era candidato, vai ser candidato a governador. Então, aí o Mebane foi embora, agradeceu muito. O Francis foi até a Jussara com a Megan e mostrou o presente que o Mebane deu, que era a tigela de prata. E ela falou que gostava muito do Sr. Nicolas Mebane, que
todo mundo fala que ele é um homem muito rico, mas não é só por isso, que ele é uma pessoa educada e gentil. E também a esposa dele, que ela tem muito apreço e que ela passa por complicações por ser negra e por isso todo mundo tem preconceito com ela. A Jussara falando. E a mulher dele chama-se Doris. E aí ela falou, eu falei pra você, e agora você me diga que é verdade, que o Patrick Curzon não presta. Eu sempre falei, nunca gostei desse rapaz. Eu sempre tinha falado isso e realmente ela falou. E o Francis viu que era a hora de recuperar o casamento, porque eles estavam com uma criança nova, ele já tinha mandado a Kate embora, já tinha brigado com todo mundo que tinha que brigar. Então, a nova fase do casamento deles, se abraçaram, deram risada, falaram que a Meghan tinha o nariz dos Francis, o cabelo da mãe, falaram um monte de coisa e falaram que a Meghan seria uma criança fantástica. Este foi o capítulo 16. Eu fiz aqui um resumo para todos. Capítulo 13, 14, 15, 16. Vamos embora agora direto no 17. Beijo para vocês, boa viagem. Coloca o cinto de segurança. O capítulo 17 é uma pedrada na cabeça de todos nós. Passados 3 meses, 4 meses de toda essa história, essa tragédia, a Meghan vai crescendo, seu olho, uma bolota azul incrível, parece que é olho postiço, parece que foi colocado, que foi comprado, mas tá reluzente, é incrível. Todo mundo que olha a criança para observar o olho dela, que é maravilhoso. E começam a se passar, ela é uma criança mimada, mimada ao máximo, o pai compra tudo que pode para ela, a mãe importa tudo de Nova York, compra tudo lá na loja da Cunha, na melhor loja, importa da França, da Espanha, onde mora o Manuel, da França, vem tudo de fora, tudo que ela quer, babadora, chupeta, tudo que ela quer e o que ela não quer, eles dão para ela e vem tudo importado, Estados Unidos, de tudo quanto é lugar. E aí ela começa a crescer, vão passando 1 ano, 2 anos, a Jussara, durante esses 2 anos, a Jussara frequenta a cidade, o parque, os lugares onde vão os bebês, as crianças, os parques todos em Santo Felice. E ela começou a notar um pequeno problema, um pequeno grande problema na Meghan, que a Meghan não acompanha o resto das crianças, fisicamente falando. Então ela está começando a coçar um pouco a nuca, neste caso, porque está ficando preocupada. E ela não fala, até hoje ela não fala papai, mamãe, nada. E num desses dias, o Francis tem visto, mas não tem coragem de comentar alguma coisa. Pai e mãe, essas horas é complicado. Num desses dias, a coitadinha da Meghan estava num encontro que tinham várias crianças de 2, 3 anos e ela estava lá parada. Chegou uma pessoa, uma mãe que não sabia que era a mãe que a Jussara era a mãe da Meghan, e falou: nossa, tá vendo aquela criança ali? Parece um vegetal. Tá sentada lá no meio, não fala nada, fica parada, as outras todas brincando e ela lá, coitadinha. E aí aquilo entrou na cabeça da Jussara de uma forma que ficou chocada. Ela falou: puta, minha filha tem problema. E aí
chegou em casa, contou pro Francis o que ela estava achando já há algum tempo, mas não teve coragem de falar, e que hoje concretizou com uma outra mãe vindo falar para ela sobre o comportamento da Meghan. E aí o Francis falou, não, mas acalma, já preocupado também, mas acalmando. Falou, não, acalma, que sabia que o Einstein começou a falar com 3 anos de idade? Vamos acalmar, cada criança responde de uma forma. Pode ser que ela esteja atrasada, só isso, pode ser de outra forma. E aí caiu na cabeça do Francis, começou a lembrar da irmã dele, da Margaret, que tem problema de cabeça, que é retardada. E começou a ver que pode ter um lance de sangue, que é familiar, e que a coitada da Meghan foi escolhida, infelizmente, para ser uma dessas. E aí levaram ela no médico, lá em Santo Felice. Chegou no médico, explicaram para o médico quais os problemas que ela estava tendo, e o médico falou, olha, realmente parece ser um problema de QI, realmente, ela tem, parece, vamos fazer exames e tudo, mas a primeira instância parece que ela tem sim um problema de cabeça, um problema mental, que é um nível de uma pessoa retardada, ela é um pouco passada. Então, mas vamos ter que aguardar, vocês têm que dar amor a essa criança, vocês têm que dar todo o carinho possível para a menina, que é linda, por sinal, a Meghan. Mas atente-se a isso, vamos ficar... Próximo ano ela vai para a escola, então vamos ver se ela não acompanha os alunos, se ela não... Vamos ver, se não, realmente vai ter que ter tratamento especial. E este foi o médico lá de Santo Felice, de Covetown. E aí chegaram em casa, os dois, a Jussara e o Francis, não aceitaram o que o médico estava falando. Falou, mas não é possível que ele só pode fazer isso, não tem mais nada a fazer, não é possível. E aí passaram-se, mas ficou lá nessa aí, ela fez 3 anos, passaram-se mais 6 meses, 3 anos e meio, e ela do mesmo jeito. Voltaram no médico, e o médico disse, olha, ela é uma menina problemática, vocês vão ter, como eu falei, vocês vão ter que dar carinho e amor e compreensão com essa criança pro resto da vida de vocês. Quem sabe um dia ela possa, algum milagre venha acontecer e ela fique normal. E aí eles foram para casa chutando porta, parede, tudo que estava vendo na frente. E o Francis lembrando da irmã Margaret. E a Jussara até então não tinha tocado no assunto da irmã dele em hora nenhuma. E aí eles tiveram uma ideia, a Jussara teve uma ideia, vamos para Nova York tratar dessa garota. Agora, é já. Vamos embora para o primeiro mundo, lá vai ter médico capacitado próprio para isso, que esse médico aí não está por fora. Foram os dois, Filadélfia, Nova York, Boston, rodaram os Estados Unidos nos melhores médicos possíveis. Cada médico que eles iam, se passavam a imagem deles assim 5 anos. E eles envelheciam 5 anos. Era de um médico para o outro e ia envelhecendo cada vez mais. Já no 5º médico, talvez o melhor médico dos Estados Unidos para isso. O médico falou a mesma coisa do médico de Covetown, em Santo Felice. Falou, ó, ela é uma garota especial, ela tem problema de cabeça. Ela tem que ser... vocês vão ter que viver com esta criança daqui para frente com todo carinho, respeito e amor. É isso que vocês vão ter que dar para ela. E o Francis perguntou, mas não tem nada o que fazer? Não tem nada. O QI de 70, um QI mais ou menos de 50 a 75, ele é um QI já problemático, mas ele é capaz de... A pessoa é capaz de viver sozinha, com suas limitações, mas capaz de viver sozinha. A gente pode reensiná-la novamente aos cotidiano da vida.
O de 35 até 50, um pouco menos, mas é mais problemático, mas ainda assim ela ainda pode viver sozinha. A gente pode ensinar o cérebro dela a fazer as coisas sozinha. Agora, de 35 para baixo não há como. Ela tem que ter uma pessoa para o resto da vida dela ao lado dela. E o QI dela está abaixo de 35. E aí eles foram embora de lá desesperados, tudo aquilo e muito mal, né? Por saber que a Meghan ficar comprovado já que ela é especial, que ela tem problema de cabeça. E aí, já que estavam em Nova York, estavam nos Estados Unidos, passaram em Nova York na casa da mãe do Francis, Teresa Ti. Chegaram lá na casa da Ti, entraram a Teresa, nossa, que surpresa que vocês vieram. E eles não queriam falar nada sobre a Meghan, de que ela tinha problema. E ficaram muito rápido lá, mas a Margarete, a irmã do Francis, estava gorda, já grande, com seus 25 anos, muito gorda, escorrendo o nariz, totalmente ao contrário, cada dia pior. A outra irmã dele, que é normal, estava lá e falou para ele, disse: Francis, é incrível como a mamãe quer cuidar dela até hoje, não larga dela. Eu sei, vai ser assim para sempre, eu conheço a mãe. Então, a gente não consegue. Eles querem que ela mande a criança para uma clínica especial, mas não. Ela dá trabalho o dia todo. E a Teresa fica do lado dela. E eles não trouxeram, deixaram a Meghan com a babá no hotel, não trouxeram ela na casa da Teresa para não mostrar. A Jussara viu a expressão da Teresa já, Jussara viu a expressão da irmã, da Margarete, já mais velha, problemática, difícil de aguentar. E aí eles ficaram lá um pouco de tempo, se despediram e foram embora para Santa Felice, para a ilha. Na viagem foram com a criança e pensando em tudo isso que seria a vida deles até a sua morte. Criar uma pessoa que vai ser problemática para o resto da vida, que não vai ter vida própria, que não consegue ir sozinha no banheiro. Então, é difícil. E aí foram passando o tempo, a Meghan dá trabalho, a Jussara teve que se retirar do quarto, que é a suíte deles, e foi morar no quarto ao lado do da Meghan. Ela dorme ao lado da Meghan porque a Meghan acorda à noite e apronta um berreiro danado e quer conversar com todo mundo. Ela já tem 5 anos e é difícil a relação. E essa noite o Francis estava sozinho, deitado na cama de casal, pensando que, pô, a gente tem uma filha, a gente lutou tanto para conquistar uma filha e tivemos, mas não é tão mal assim, porque a relação deles vai muito bem. O casal Francis e Jussara, eles estão se amando, fazendo sexo, que é 70% de um casamento, é o sexo, e os outros 30% se dividem em respeito, compreensão. E então eles vão muito bem, porque como ela não dorme na cama, ele sente saudade dela, porque ela dorme no quarto lá no fim do corredor, e aí ele vai trabalhar de manhã, e ela cuida da Meghan o dia todo, e a garota é bela, mas tem problema de cabeça. Este foi o capítulo 17. Um beijo a vocês ao vivo comigo aqui. Só paulada na cabeça do Francis. Coitado do cara. Bibi Pacheco.
Passou aí, Bibi. Ô, Nilzinha, obrigado. Que legal que vocês estão aí. Monique. Boa noite, Monique. Que legal, Monique. É, Dora, muito triste. É triste, mas infelizmente é o corriqueiro da vida. Nós estamos aqui, nós estamos abertos a isto tudo. E num livro, numa história que é ficção, tudo cabe, né? Tudo numa história de ficção, como a gente já falou aqui, tudo cabe. É, Monique. Beijo pra você, Monique. Sim, Manuel. Problema bastante sério. Mas uma história triste. O cara acabou de, perdeu o pai e a mãe ficou toda fodida. Tem uma irmã que é problemática também e agora nasce uma filha que é problemática. Então, mas se a gente for ver, todo mundo tem problemas na vida. Todos nós temos problemas. Só que em determinadas proporções, uns mais, outros menos. Mas a gente tem que ir embora, tem que peitar tudo que vem. Não adianta, tem que ir pra frente. Então, mas essa história, eu já li esse livro faz mais de 10 anos. Eu não lembro o que vai acontecer, mas é um rebuliço danado, viu? Tem muita coisa para acontecer aí. Ainda faltam 11 capítulos. É, o cerco apertou. É, Dora, é isso aí. Mas, assim, ó, garanto pra você que vai ter saída. Vai ter saída. A autora, a Belva Plain, não vai... Não é... Na ficção, como a gente sabe, cabe tudo. E o que eu sempre levo pra quando eu leio um livro, apresento o teatro, apresento esse nosso teatro aqui digital... eu procuro faça isso, Monique. Sim. Então, mas Monique, no último capítulo, todo o último capítulo do último dia da apresentação de todos, no último capítulo deste livro, eu vou fazer a história toda. Vou resumida, muito resumida, mas vou fazer a história toda, contando todos os personagens que se passaram, e aí eu sapeco o capítulo 28. Beleza? Então, é tudo proporcional, né, Dora, Manuel, Nilzinha e a Monique, tudo proporcional. Quando vem uma porrada muito grande, vem também um alívio muito grande. Legal. Hoje mesmo, Monique, eu fiz um resumo do 13º, 14º, 15º, 16º capítulo. Mas eu acho que você chegou um pouco depois.
Então, eu acho que vai ter um alívio aí na vida dos dois, mas na ficção, como é ao contrário, então pegando o raciocínio que eu tava, eu, Marco Enzo, eu procuro em todos os personagens que eu faço, dos livros que eu leio, de tudo que eu observo na vida, tirar ali coisas boas destas situações. E nesta história nós temos várias situações boas a serem tiradas de vários personagens. Vários personagens. E a gente pode se ver assim também. Oh, obrigado, Dora. E a gente pode se ver também nos personagens. Por exemplo, a gente se vê no Patrick uma parte, a gente se vê no Francis uma parte, a gente se vê na Kate alguma coisa, a gente se vê na Jussara alguma coisa, a gente se vê na Teresa alguma coisa, e aí faz um rebuliço e dá a gente. E também nós podemos pegar ideias, modelos mentais desses personagens que a gente acha legal. Podemos modelar. Esta é a função minha e da Belva Plain. Eu que sou ator, eu apresentar uma coisa dessa para vocês, você fala, pô, vocês falam aí do lado de lá, pô, isso aí que essa personagem falou é legal, hein? Posso levar isso para minha vida. Esse é o canal. Por isso que tem grandes autores e médios autores e pequenos autores. Os grandes autores, como Shakespeare. Shakespeare é um grande autor porque ele apresenta frases, histórias, enredos que nós podemos entender no nosso cotidiano, no nosso eu cotidiano, que é o amor, que é a paixão, que é... Shakespeare tem tudo na sua história. Então, ele é muito querido e lido e exercido e por isto, exatamente por isto, pelas pessoas se identificarem com as histórias dele. Romeu e Julieta é um caso de amor, um caso de amor. E o tanto de coisa que se passa lá é brincadeira. Uma história simples. Boa noite, João Paulo. Síndrome de Turner. Saquei, Monique. Um beijo pra você. Síndrome de Turner. Eu não sabia que é. Eu sabia que tinha síndrome de ficar pequenininho, mas não sabia que chama Turner. Boa noite, Michele. Tá no finalzinho. Beijo pra você, Michele. Amanhã, depois se puder, Michele, assiste. Eu fiz um resumo hoje do capítulo 13, 14, 15, 16 e o 17 está inteiro. Depois, se puder, assiste lá no meu perfil que fica lá. Então, Monique, mas não se apegue a isto, vá em frente. Realize os seus sonhos. Um beijo, Michele. Seja bem-vinda. Haha. Sorocaba. Viu, Monique? Não se apegue a isto, vá em frente. Ô, Nilzinha, boa noite. Galera, o Instagram me desliga em 45 segundos. Um beijo a vocês. Sempre é demais estar aqui, ouvir, jogar com vocês. Eu jogo, vocês jogam, eu jogo a bola, vocês retornam a bola, eu raqueto, vocês raquetam. Um beijo a vocês, até amanhã, capítulo 18. Eu, Marco Enzo, muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Até amanhã, vocês são incríveis, aguardo todos vocês novamente pra gente
ir concretizando este livro que é incrível. Espero estar fazendo muito bem o que vocês imaginam que eu faço. Um beijo